O Afundanço apresenta 2/6 de conversa, onde o basquete tem voz. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 2/6 de conversa. Eu sou o Luís Janes e hoje vamos fazer uma pausa nos balanços que temos vindo a fazer sobre a época passada e vamos virar-nos para o futuro. Para esse efeito, convidei um dos colaboradores regulares deste espaço, o professor Humberto Gomes, e sendo o professor a pessoa que é, falámos muito de basquetebol e até conseguimos projetar o que se vai passar com algumas das equipas algarvias que este ano vão disputar a Liga Betclic e a Pro Liga. Como o tempo era curto, não deu para mais, mas ficou prometido que durante o mês de agosto vamos encontrar-nos novamente para fazer a antevisão das restantes equipas. Vamos então ouvir o professor Humberto Gomes. Muito obrigado por estar aqui neste espaço. Vamos falar um bocado de como vamos olhar para a nova temporada que aí vem a passos largos e, se não se importar, vamos começar pela equipa que mais representa o basquete no Algarve, o Imortal. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de basquetebol e falar de coisas que são as coisas do terreno, como nós costumamos dizer, e já lá vai um tempinho em relação a isto. Terreno que é onde tudo acontece e se resolve, ou pelo menos se deve resolver de uma forma mais assertiva. Deve ser do terreno que vêm as novidades, não é? Sim, também é verdade que é do terreno que vêm as novidades, algumas com algumas surpresas, outras nem tanto. Mas o que é facto é que tudo isto afinal tem muito a ver com outra problemática que nós gostosamente nos temos deliciado, aprofundado conhecimento, investigado também um pouco e tornando público dentro da nossa capacidade, como é evidente, que é a DOI. A DOI é a direção e orientação de equipa. Que é a sua grande luta. Não é o DOI de doer, é o DOI enquanto planificação. Por quem não planificar, o planificar mal, está irremediavelmente condenado a planificar o fracasso. O errado. Pois, e portanto, há que atalhar caminho, há que tomar conhecimento como uma matéria muito importante e já lá vai um grande autor, um grande cientista, o Stephen Hawking, que nos legou isto. Isto é uma ideia de pensamento, quanto a nós, sublime, que nos compromete e nos leva para um campo de ação em que a humildade e uma forma de estar e uma atitude seja suficientemente responsável para dar à geração que hoje desponta os valores e os princípios que ela merece e justifica. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. E quando estamos iludidos de que conhecemos, porque ouvimos falar, porque o amigo ou o amigalhaço também diz, e porque nós batemos palmas quando ele fala, e também bebemos uns copos quando ele bebe uns copos, e se calhar vamos para o jogo quando ele também joga, e se calhar, esta é um pouco mais grave, mas também existe, ou então também vamos para as festarolas porque ele também vai. Verdadeiramente aqui a atitude não é uma atitude de um critério, de uma linha de rumo assertiva. Não é uma atitude independente. E exemplificadora também é aqui que eu queria chegar. E então sucedem-se às vezes, umas coisas são surpreendentes, outras talvez não, mas o que é facto é que o desporto é uma matéria agradável e exigente, é o fenómeno cultural de maior magia no mundo inteiro. Eu podia aqui abrir um parênteses, entrar numa outra área, só para dizer de algum estado de espírito que me anima neste momento. Eu comecei aqui, acho que foi anteontem, a ler uma notícia e depois de ler aquela partícula da notícia não quis ler mais, porque ia confrontar-me com um atentado contra aquilo que é um certo equilíbrio, uma certa forma de estar, respeitando outras atividades, outras proveniências, outras experiências. Alguém ganhar 22 euros por segundo, eu não li mais a notícia, não quis Está a falar mais. naquela dos árabes a querem comprar o jogador francês. É aquela torneira que uma vez abriu e não sei quando é que mais vai fechar, não é? Quando estourar com tudo.
Pois, não sei se já a esse ponto ou não. O que é facto é que isto, na minha ótica, isto é uma indignidade. E o desporto não precisa de indignidades, precisa de princípios, precisa de valores, precisa de competências, precisa de vedetas, de estrelas que nos alegrem, que nos levem a bater palmas, que representem o nosso pelo país. Que fazem dentro equipa. Do campo, não pelo que acontece no exterior. Pois, mas pronto. Mas, então indo ao terreno, pois, o Imortal teve um desfecho, um final de época atribulado. Sim, de algum modo atribulado. Conhecem-se as matizes, não todas eventualmente, nem os pormenores, as saídas de técnicos conceituados, a entrada de uma personalidade que já tinha estado, com experiência de campos de verão. Estou a falar do Tony Carrilho, um técnico conceituado da vizinha Espanha, em que aparece e depois, de um momento para o outro, desaparece do cenário. Pois, pelos vistos, o Tony Carrilho não vai ser o responsável pelo basquete na próxima temporada. Pois, parece que não, mas há aqui, não digo que haja um secretismo, mas há alguma falta de informação. Sim, é um bocado o que acontece no basquete. O basquete não se discute. Cada equipa está fechada em si própria. Pois, mas isso tem outras matizes, Luís Janes, tem outras matizes. Isso passa pela configuração de termos um corpo de treinadores. Temos uma Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol que é muito pouco atuante, não tem uma revista informativa, dificilmente se congregam os parceiros do norte a sul do país, não há aquele espírito de corpo, de grupo, de ligação das coisas que seria conveniente, inclusivamente soube também há pouco tempo, eu acho que ainda sou o delegado da NTB no Algarve. Acho que ainda sou. Acha? Tenho a impressão que não fui ainda destituído, mas não sei. E pelo menos não sabe que tenham nomeado outro, não é? Pois, exato. Parece-me que há a rotatividade dos presidentes. Eu nunca vi isto em lado nenhum, a rotatividade dos presidentes. Mas os presidentes não são eleitos. Não são os sócios que elegem numa Assembleia. Os diretivos são. Então, e depois rodam entre si. Mas pronto, é assim. E então não há suficiente informação. Depois isto é sujeito a alguma especulação, como é evidente. Claro, as pessoas falam. No campo da especulação não sabemos navegar. A nossa rota, o nosso trajeto na modalidade não tem paredes meias com estas especulações. Não tem. Vamos falar do que sabemos. Da equipa principal de masculinos, dos séniores masculinos. Em princípio, o Bernardo Pires vai ser o treinador. Sim, ok. Embora o Imortal tenha posto na sua página de Facebook essa informação, mas depois retirou. Não sei se há algum motivo para isso. Pois, eu penso que terá que ver com a saída, não sei se abrupta ou não sei das razões em concreto, mas com a saída Tony Carrilho, que vinha anunciado como diretor desportivo para todo o projeto. Tal, exatamente, e também a posteriori do Inaki, aquele treinador espanhol que vinha de lá caiu um bocado de paraquedas dos aqui. Confins do Burundi e foi aqui e pronto, preencheu o espaço que o Modeste deixou e também o seu adjunto, o Paulo Sérgio, e pronto, e a equipa salvaguardou-se, a equipa atingiu. E ainda bem, quanto a mim, naquilo que são os propósitos da própria região, da sua representatividade e do nível do jogo, que é sempre o nosso foco principal, a subida do nível do jogo e também a valorização do percurso do atleta. O atleta está sempre em formação até deixar de jogar, mas pronto, depois faça isto. Consta-nos que houve alguns contactos com treinadores para vir dirigir a equipa do Imortal de Albufeira, nos 4 jogos que faltavam, e parece-me que é uma constante do outro lado ouvir-se, mas e depois dos 4 jogos a seguir o que haverá? E parece que aqui não havia um desfazer de dúvida, não é dada essa resposta. E então, na altura, o Bernardo Pires não terá avançado nessa transição. Até porque estava na parte final do projeto dele com o Sub-23, tinha a sua correspondência e tinha a sua justificação. E agora, ao que nos é dado saber, será o Bernardo Pires, então, responsável a assumir a equipa principal. Seria no tempo apropriado para os mentores do projeto? Não seria... Pois é uma coisa que, a seu tempo, eu penso que será esclarecida, não é? Ou não.
vamos Tendo em deixar... consideração a modalidade em que estamos, se calhar é mais um assunto Sim, que é chutado para canto e nunca mais ouvimos falar dele. Especular não vale a pena. Tal como o caso do Luís Modeste e do Paulo Sérgio, que nunca ninguém veio a terreiro explicar os motivos que levaram dois técnicos daqueles a sair na altura em que foi. Nós, particularmente, porque se formamos nossos atletas, nós tivemos 4 épocas e dirigi a equipa do Imortal de Albufeira, na então primeira divisão, campeões nacionais, e depois assumimos o direito esportivo de disputar a Liga Profissional, na altura, não no âmbito da Federação, que aqui é outro calcanhar daqueles. Também me parece que a competição não ganha em que a competição profissional esteja no seio da Federação. O professor acha que devia estar num organismo à parte, como tem a Espanha, como tem a países... como já nós tivemos também, não é? Sim, inclusivamente. Mas não deu grande resultado aqui. Pois, não deu porque outras nuances e a falta talvez de capacidade económica e tal. Agora, porque a nossa maneira de olhar o desporto não é igual ao de outros países? Pois, também é isso, mas isso é um bocado mais amontante. Isso já tem que ver com o sistema de ensino que nós temos ou não temos. Sim. E se formos por aí, ficamos aqui um dia inteiro a conversar. Sim, isso é muito difícil realmente. O que é que há que minorizar as dificuldades, os problemas, sobretudo com um foco principal, e é sempre a mesma matiz de origem e aquela por que nós nos batemos já há muito tempo. É a evolução do jogador, aquilo que é a sua entrega diária no treino, no jogo, para que ele se valorize e subindo o nível técnico do jogo. Nós tivemos agora este exemplo bem concreto da nossa seleção de sub-18, que não sabemos bem onde é que vai terminar no momento em que estamos a conversar. Hoje vai ser um jogo decisivo. Hoje, quarta-feira, estamos a gravar isto. Vai ser um jogo decisivo. Pronto, as matizes são estas, nós somos muito de adiar as coisas. E a nossa vizinha Espanha, que é uma belíssima referência, não atua assim. Quando há objetivos para cumprir são alcançados, o tratamento é um. Quando eles não são alcançados, o tratamento terá que necessariamente ser outro. Porque houve exigência, que há comprometimento, porque há outros responsáveis técnicos, nomeadamente, que estão à beira de ter a sua oportunidade. E se são competentes, merecem tê-la. Portanto, isto é aqui uma matiz que tem que ver com a planificação também. Exato. Tem que ver muito com os objetivos. Luís, se nós mantivermos sempre aquela rotina, vamos imaginar já no terreno do jogo, se nós mantivermos sempre o mesmo caudal de jogo, o mesmo fio, não há fio, há fio condutor, há fios elétricos, há muitos fios, mas é um determinado modelo de jogo, de só nos habituarmos a jogar meio campo do adversário, 5 contra 5, se não implementarmos o plano B, C ou D, da pressão, de campo inteiro, jogar mais rápido, transições, ataque rápido, se não criar o fator surpresa no adversário, dificilmente as coisas podem evoluir. Sim. Isto seja a nível administrativo e ou burocrático, seja a nível estritamente técnico, é onde nós nos queremos balizar. Nós tivemos agora um curso de treinadores de grau 1, que terminou agora, as avaliações estão feitas, falta sair em comunicado, um belíssimo curso, provavelmente o melhor curso que alguma vez se deu no Algarve em termos de grau 1. Eu recordo que houve 7 módulos de avaliação, ou melhor, 7 módulos de conteúdos dos mais e dos melhores conteúdos que alguma vez se deu num curso de grau 1 no Algarve. Há companhias de treinadores que têm a qualificação de grau 2 que dificilmente, se não se quiserem adaptar, dificilmente lá chegarão àqueles conteúdos. E quem é que depois vai ser vítima deste processo? É de quem eles dependem, que são os atletas, os jogadores. Eu perguntava há dias a um jogador, eu gosto de conversar às vezes com os atletas, 14, 15 aninhos, 16 aninhos por aí. Ouve lá, vocês têm trabalhado muito o passe zero? Ah, não, muito pouco, muito pouco. E também já tenho falado com alguns companheiros de treinadores, pois é uma chatice, aquilo realmente é bom, dá trabalho, mas se a gente depois às vezes chega ao jogo e o árbitro não apita, tivemos aquele trabalho todo. E eu contrapus de imediato. O problema é quando o árbitro apita. Até mesmo nos jogos em que não há árbitro, também há impedimento para que isso se leve por diante. A questão é muito simples. Falava-se inicialmente, e os mais veteranos têm muita ideia disto, os mais jovens também pensam assim de algum modo, pois eles lá nos Estados Unidos, naquela NBA, os gajos dão aquilo a passadas, dão passos, mas não marcam. O que estava aqui em causa, e o que está em causa, é a alteração da lei dos apoios que foi consignada pela FIBA. É o artigo 25 da FIBA, que já lá vão 4, 5 épocas. E determina o seguinte, que quando a recepção é em movimento é uma coisa, quando a recepção é parada é uma coisa que já existia. O que nós temos a certeza, e temos trabalhado isto no terreno, e aqui um mérito e um louvor grande ao companheiro Mário Silva, que tem sido o promotor no nosso burgo, em Portugal, na Catalunha,
até já foi à Polónia, tem sido um mentor da problemática da evolução e da integração no terreno em pleno desta alteração da lei dos apoios. A alteração da lei dos apoios permite maior velocidade no jogo, permite outra criatividade, cria situações de vantagem com maior facilidade, põe a defesa mais em causa, apela para a criatividade dos jogadores. Nós, ao nível dos exercícios dimensionados da ação na componente de formação específica, que foi o que nós demos neste curso cá em baixo, os miúdos aprendem de um momento para o outro com uma facilidade impressionante. E gostam. E agarram-se àquilo e trabalham. Portanto, há que levar isto por diante. Portanto, isto é para dar uma nota de que, se houver trabalho e não houver as desculpas arraigadas perante os outros que são os culpados, não. O principal culpado da evolução do jogador, o responsável, é o treinador. O treinador tem a suprema missão de adequar os seus atletas com o melhor equipamento técnico possível. Até aqui entra outro fator em jogo, que é importante, que são os encarregados de educação. Que já têm sido abordados. Então não acha que eu pago as mensalidades ao final do mês, o meu miúdo não deve ter a melhor aprendizagem possível? Eu acho que sim, concordo com isso. Portanto, eu dou um exemplo muito concreto e aqui fechava este parênteses para que isto não se torne aqui como que, digamos, uma coisa intangível. Ela é muito simples de entender. Falo do Diogo Costa. O Diogo Costa é um atleta que começou no Baby Basket em Portimão. Sim, nós íamos falar dele daqui a bocado. No Portimonense. Íamos falar, mas podemos já atalhar aqui este caminho, porque acho que as coisas se integram umas nas outras. Ele vai, outra vez, integrar o plantel sénior da equipa do Portimonense, já foi, aliás, publicitado isso através das redes sociais do próprio clube. Ele frequentou este curso de grau 1, ficou apto, como todos ficaram, uns com maior valoração do que outros, naturalmente. E é assim, ele com os conteúdos que lá absorveu, com a matéria prática que desenvolveu, integrando esta equipa sénior, se dê para ser um treinador, e não é o caso do Carlos Almeida, perfeitamente adequado, perfeitamente integrado nisto, tem a qualificação de grau 3, tem feito um belíssimo trabalho, um trabalho sério e muito reconhecido em Portimão, está à altura de acudir àquilo que foi o bebê dos conteúdos, novos conteúdos, do Diogo Costa. Agora, o inverso também se pode colocar em questão. Se ele apanhar um treinador que não esteja adaptado aos novos processos, que não se identifique com a valorização do que é implementar no terreno a alteração da lei dos apoios, eu pergunto, o jogador, qual é a reação dele perante isso? Cala-se ou questiona? Cala-se, confia neste treinador ou fica pé atrás e desconfia? E o dirigente aqui tem um papel importante. É estar atento a esta evolução, é ver o desempenho das equipes, não é ter opinião. Porque gostar ou não gostar é uma coisa. Para ter opinião eu tenho que vivenciar. E aqui eu tenho que chamar uma vez mais, e nestas conversas eu não me canso de o referir, como preto de homenagem, como grande gratidão a este grande mestre. São 90 anos de idade, mas naquela entrevista com a Fátima Campos Ferreira, ele deixou uma ideia de pensamento que é sublime. Só se sabe aquilo que se vive. Se eu não vivenciar, eu não posso saber. E se eu não posso saber, como é que eu posso ter opinião? Respondam-me lá, por favor. Argumentem-me lá, de algum modo, de qualquer maneira. Como é que é possível eu mandar um bitite a dizer assim, a dizer assado, que não sei o que, não sei o que mais, se eu não vivenciei? Posso ter opinião de quê? Falar no vazio, falar por simpatia, falar porque algum milhares também o disse. Esta é um pouco a matiz do panorama que nos deve associar. E aqui o encarregado de educação, os pais, têm um papel muito importante. E exigir que nos clubes onde os seus filhos desempenhem a atividade e exigir que haja um trabalho de qualidade em relação deles. Agora, se me disserem que o sistema não permite muito, que na escola não se faz muita coisa e quando se chega aos clubes com mais dificuldade, mas isso já é outra coisa à montante. Na parte intrínseca daquilo que são os treinadores e são os atletas veiculados nesse clube, aí santa paciência, tem que haver exigência. E aqui também a própria associação que representa os clubes, ela é aquilo que os clubes quiserem que ela seja, também tem aqui um papel de epicentro importante. E depois também vem o problema da arbitragem. Sem boa arbitragem não há bons jogos. E isto está tudo interligado, mas tem que ver com a planificação, tem que ver com a DOI, se quisermos, outra vez. O problema aqui é que estamos a desviar-nos um bocado. Sim, e o nosso tempo é curto. Vamos regressar. Vamos regressar. Imortal, portanto, pouco sabemos. Sabemos em princípio que o Filipe Pires vai ser o treinador. Jogador. Bernardo Pires, desculpe. Jogadores, informação zero, não sabemos pouco sabemos que em princípio o Bernardo Pires vai ser o treinador,
Jogadores, ouvimos dizer que o Jonathan Silva ia sair Sim, para o Varense, para o Varense, mas contratações, renovações e tal, zero. Pois não. Nada. Pensamos que o seu tempo saberá. O próximo jogo, a competição, regressa a 16 de setembro. Não é? Exatamente. Portanto, Supertaça diante do um mês e meio desta altura. Até lá saberemos muita coisa, certamente. Em relação aos femininos, sabemos que foi nomeado um treinador novo, o Adriano Cerdeira. Sim, que é adjunto do Ricardo Chuva, que o Ricardo entendeu que chegava ao fim do seu percurso. Houve uma série de jogadores que saiu. A Mafalda Pompeu, a Márcia Carvalho, a Vitória Reynolds, a Letícia Lisboa, Telma Fernandes, a Mónica Pereira, enfim, houve uma razia completa em termos de contratações, zero. Também não se sabe, e o que é talvez um pouco preocupante, isto numa análise assim superficial, sem grandes dados naturalmente, há um dado concreto que nós tivemos conhecimento, é que o preparador físico que integrava essa equipa está alocada à Seleção Nacional de Sub-15. Eu não sei em que há e que matiz técnica, porque eu acho que tem qualificação de grau 1. Bernardo Folhas. Portanto, sim, mas de qualquer maneira está indicado como sendo o preparador físico e treinador adjunto desta equipa. O que aqui pode ser relativamente preocupante é que é se realmente aqui não há jogadores ou da formação do clube ou da proximidade da região, não é? Não sei qual é depois a o espírito, temos que integrar um plantel com estes matizes, não é? Já agora, talvez avançando um bocadinho mais na área dos femininos e também na mesma competição, que é a Liga Betlic Feminina, o Ferragudo já tem uma equipa já mais estabilizada. Aliás, já apresentaram mesmo o plantel completo. Exato. Apresentaram jogadores localizadas, integradas. Contrataram uma série de jogadores do Imortal. Suscita tanta dúvida e tanta... É de aguardar a seu tempo, naturalmente, este processo um pouco, não diria revolucionário, mas um pouco, talvez, fora de jeito, ou inusitado, também por um lado. Mas eu estou a crer que o setor de comunicação do Imortal, a seu tempo, via também pouco se tem ouvido falar do campo de verão, ultimamente, sim. Não é? Naturalmente, e nada se tem ouvido falar, nada se tem ouvido falar da equipa de Sub-23 que vai disputar para a Liga. Também com dificuldade. Portanto, ouvimos dizer que estão com dificuldades em contratar jogadores. Também. Aliás, falou-se até que não iam disputar para a Liga por falta de jogadores. Houve umas conversas durante o verão nesse sentido. Mas... Os chamados verões quentes. Exatamente, mas que pouco... E da parte do Imortal nada saiu, portanto vamos continuar. Eu penso que com maior ou menor dificuldade o Imortal, desde que ganhou a autonomia de Imortal Basquete Clube, tem tido um caudal de informação suficientemente responsável para, a seu tempo, devido a enquadramento, trazer para a informação pública aquilo que é mais... Albufeira é uma terra de basquetebol. Sim, sem dúvida. É uma terra de grande paixão pela modalidade, há muitos anos, não é de agora. Ultimamente tem assumido um papel de liderança nesse processo, tanto que tem duas equipas na Liga Profissional, a masculina e a feminina, o que é um caso raro. E uma equipa na Liga Semi-Profissional. Mas pronto, vamos esperar então que as coisas possam evoluir. E mais daqui depois, ou sobra, ou acrescente, digamos assim, que foi a subida do Portimonense então à Liga Betlic masculina, não é? Vamos falar dessa equipa agora que mantém a equipa técnica. Sim, portanto, o Carlos Almeida continua. É uma continuidade que saúda. O Carlos Almeida, de quem nós conhecemos desde que ele chegou ao Algarve. Curiosamente sabemos que ele teve um contacto inicial com uma equipa que não de Portimão. Mandaram ele esperar uns dias. Mas aqui do Algarve também. Outro dirigente e de Portimão, também para conhecer por dentro e bem, pode dizer o nome dele, problema nenhum, Jamarrana, veio de Lourenço Marques, Maputo, Moçambique, onde beber desporto é uma constante, um homem dinâmico, foi ter um curso de treinadores grau 1 para beber por dentro, que é a questão técnica, e bem, é a pessoa mais veterana desse curso, eu recordo-me perfeitamente, fui preletor nesse curso, estive com ele. E ele, logo que o Carlos Almeida... Mas foi tirar o curso mesmo só para conseguir perceber a parte técnica. Exatamente. Também fez o seu estágio, também esteve integrado, pronto. Preencheu o seu papel e fez-o bem e foi um bom exemplo, uma boa referência. Assim que o Carlos Almeida abriu a boca para lá,
Então iam a um café, conversavam e já ficou logo no Portimonense. São às vezes as matizes que importa aqui dar um salto em frente e ter uma problemática e uma visão mais alargada. E essas visões marcam as diferenças. Portanto, o Carlos Almeida no trajeto tem feito, e agora tenho ultimamente menos contacto com ele, por razões lá quando vamos comentar e quando estamos mais juntos, é com muito gosto que falo com ele, um rapaz trabalhador, abnegado, tem feito um trabalho de grande relevância e os resultados estão à vista. E depois o resto da formação tem acompanhado. Era isso que eu ia dizer, é que não é só a equipa principal, toda a estrutura do Portimonense, nesta altura é a melhor escola de formação do Algarve, na minha opinião. O outro dia perguntaram-me isto, numa roda de amigos, numa conversa informal, Humberto, mas ouve lá, mas isto, a tendência está aí toda para aquele lado, da valia do basquete, o Barlevento, e antes não era assim. Pois, se calhar a Dói é um bocado culpada disso. A Dói se calhar é culpada disso. Se calhar é. Pois. Porque, repare, o conhecimento não se toca o chocalho e eu não é pensando que eu sou. É sendo que eu tenho que pensar. Isto tem que ver com conhecimento. Com conhecimento, tem que ver com matizes. Porque o mérito, o sucesso não se compra. Apenas se merece. E pronto, e aqui sucesso dá muito trabalho, não é? Também dá um bocado de trabalho. O Portimonense, já ouvi uns comentários sobre o Macadam, que assim, que vem fazer mais, que vem fazer menos. Pronto, no dentro mercado, do que eles contrataram é do que me mete mais dúvidas. No mercado existente, o Portimonense teve que aproveitar aquilo que havia. E com um a dotação orçamental, que não deve ser nada por aí além, tem que fazer muito bem contas à vida, tem que arranjar uma competição, integrando também jovens, que está a acontecer. Portanto, é uma matiz equilibrada. Agora, andamos ao Deus da... Andamos na dependência de um qualquer empresário para ser ele a formatar a equipa, então isso é o caminho para a Deus que já foste. Não, a DOI é responsável por isso. Direção e orientação de equipa é um processo psicossociológico de condução da equipa, de harmonizá-la de acordo com os objetivos, com a alma de um clube tem que ter uma alma e um objetivo. E uma alma e um objetivo que determine conquistar os objetivos. E depois não é diluindo com festas e festarolas e coisas de fora de um contexto. A questão competitiva é uma coisa, a questão da formação é outra coisa. Mas a formação é a base do lançamento para chegarmos lá acima. Porque senão o que é que acontece ao miúdo? O miúdo, mas o panorama é aquele. Também não joga ninguém dos que foram meus colegas em sub-16 e em sub-18. O que é que eu estou a fazer, não é? E ainda pior do que isto, se às vezes é convocado, está desejando para não ser convocado, para não fazer 1000 km, 500 para cima e 500 para baixo. Sim, para estar e depois no banco. Botar os pregos no banco. O miúdo deve promover-se, é querer ser convocado para, jogando ou não, ou muito ou pouco, integrar a equipe e se valorizar. Agora, desprezando ou minimamente pensando, não, oxalá eu não seja convocado para não ter que maçar tantos quilómetros para cima e para baixo. Sim. E depois mas não é um jogar. espírito perfeitamente plausível e é compreensível. Isso é uma questão humana. Exatamente. Não há ninguém que não goste de se sentir útil a uma causa. Claramente. Mas, que aí podíamos, por exemplo, há um assunto que eu gostava muito de comentar, embora hoje não tenhamos tempo, que é o que é que tantos jogadores jovens estão na Liga Betclic, jogadores portugueses jovens, estão a fazer na Liga Betclic, quando não têm a mínima de hipótese de jogar, especialmente nos clubes mais poderosos. Bem, eu não sei se pode servir de panaceia ou de exemplo ou de solução ou não, mas em dado momento, e nós atendámos a equipa do Imortal da Albufeira, a primeira divisão, depois a ascensão à Liga Profissional, como se poderá imaginar, tivemos alguns contactos com alguns empresários, jogadores que iam aparecendo, conhecíamos as realidades de outros países e das apetências que faziam. Por exemplo, há jogadores norte-americanos que vêm para a Europa, vêm a conhecer a Europa. Entre férias. Alguns não vêm a ganhar dinheiro. Ou são filhos de famílias abastadas, ou porque querem conhecer a Europa. Podíamos aqui apontar número de jogadores americanos que vêm por 300, 400 dólares experimentar. Agora, é preciso um campo de observação e de pesquisa e de análise para ir à procura disto. Isto dá realmente... Dá pano para mangas. Isto dá realmente algum trabalho. Agora, se o empresário é que borrifa, tem X milhares de euros para gastar, ele já é aquilo à maneira das suas conveniências. Não é da conveniência da DOI, de essa orientação de equipa. Porque essa diz respeito ao clube, sim, diz respeito à equipa e é o seu treinador principal. Do ponto de vista do empresário é a menor das preocupações.
Mas quer dizer, e a partir daqui depois as coisas tornam-se um pouco mais difíceis de congregar. Por exemplo, agora fomos indo para outro campo, e um campo valorativo e que se sublinha e se aplaude inclusivamente. Esta equipa de Mini 12 que representou o Algarve agora em Passos de Ferreira, Mini 12, e reedita o título, não é, pela segunda vez consecutiva. Nós aqui há dias no escrito que fizemos, deixámos esta nuance. Vamos ficar atentos à evolução destes miúdos nos escalões que vierem a seguir. Se a nível nacional em Passos fomos campeões, duas vezes consecutivas, representa trabalho, capacidade e mérito também, convenhamos. Sim, uma vez tudo bem, agora a segunda vez. As frases apropriadas e a dimensão apropriada. Agora, vamos ver se daqui em adiante qual vai ser a evolução se desses os resultados miúdos. Aparecem nos escalões seguintes. Será que esses miúdos podem pensar que daqui a 5, 6 anos podem estar numa equipa de sub-18, pensar ser útil à equipa sénior, que deve ser o espelho da representatividade interna? O clube está nesta disposição de ver esse caminho, de indicar esse caminho, responsabilizar-se por isto? Outra vez aqui, pais encarregados de educação, estarem atentos às assembleias de clube, há reuniões, há coisas que são ditas. Aqui uns clubes metem a dirigir as equipas. São questões para serem alocadas, para serem responsabilizadas, porque o miúdo também faz a doação mensal do seu contributo, porque paga e faz uma doação mensal para que isto possa ser lícito. E então aqui infesta uma responsabilidade. Entra aqui no outro campo da ética, mas isso não queria entrar por aí porque não é chamado agora aqui. Não. Até porque não temos tempo para isso. Também não temos tempo. Fica para uma outra ocasião. Aliás, nós se dessemos voz à nossa vontade, estávamos aqui um dia inteiro a conversar. Sim, portanto, e não pode ser, temos que balizar. A seu tempo e de acordo com as circunstâncias, o que me parece interessante é o seguinte, não caímos naquela ilusão. Por exemplo, se nós formos, eu falava aqui há dias com o meu querido companheiro Mário Barros em relação a isto, veterano também como nós, se formos à sede da nossa federação, está lá num grande placar, primeira modalidade de pavilhão do país. Isto não é verdade. Isto, em termos práticos, no terreno, não é verdade. É marketing só. O futsal está a nível superior, o handball está a nível superior, o voleibol agora com o sub-20 e sub-22 a nível europeu, escalão maior, está a trepar também. Vejamos a realidade das escolas, o que se passa nas escolas, na promulgação desta e daquela e da outra modalidade, para que estejamos atentos. Portanto, não podemos vender ilusões. Temos que pisar um terreno seguro, um terreno que seja propício, aglutinador também, porque a modalidade é muito rica. O basquetebol é o mais completo desporto de equipa. Sem dúvida. Tal como estava há bocado a dizer, isto acaba por ser conversa que estamos a dispersar-nos. Vamos continuar com os nossos clubes. Portimonense, foram buscar o Kevin Coronel, poste cabo-verdiano, que já tem bastante referências. Já com referências. Um valor seguro. Um poste que é o Moussa Kone, que não conhecemos. Um Marcelo Garri, com base extremo. E depois o Micah Downs. E um jogador que eu sempre achei que passou ao lado de uma grande carreira, que é o Cândido Sá. Que é um jogador com uma estrutura física que não existe muito em Portugal, mas parece que faltou sempre qualquer coisa para explodir. Eu penso que isso tem que ver um bocadinho com a personalidade do Micah Downs. Nós conhecemos mal, devemos conversar, conhecemos mal, mas ele nunca foi um jogador assim. Por exemplo, vamos comparar ele com o Betinho Gomes, por exemplo. Sim. O Betinho Gomes transpira paixão pelo jogo. Não aquele individualismo atroz, acérrimo ali presente, não. Ele, se tiver que em vez de lançar apertado e um companheiro em melhor posição e poder passar e fazer uma assistência, ele faz declaradamente. E isso está no tiro exterior, está a surtir efeito, ele vai insistindo, está em dia sim, digamos, mas se não está a sair, ele quebra ali para, que é a tática individual ao serviço do jogo, não é? A colaborar com o treinador e com a equipa. O Micah Downs é um pouco uma figura típica, mais isolada, mais individualizada, tem os méritos que tem, senão não tinha percorrido o caminho que fez, mas também se calhar não tinha saído de onde saiu exatamente também por causa disto. Exatamente. Mas de qualquer modo é um bom recrutamento quanto a nós. Adaptado na região, está integrado em Tavira, ao que sabemos, vive lá agora. O Micah Downs já vive em Tavira. Transportar-se para Portimão, exatamente. De maneira que é uma referência, pode ser um valor bem aproveitado. Não podemos aqui na caça às bruxas, ele depois sozinho assim, depois... Não podemos entrar por aí. O treinador está em condição de poder acertar, congeminar a melhor estrutura para o desempenho da sua equipa e vamos esperar que seja positivo.
Vamos falar do Cândido Sá. É um jogador que eu sempre achei que ia conseguir mais qualquer coisa no basquete, mas ficou sempre um pouco aquém. Competição, de jogar mais. E é aquilo que nós estávamos a falar há bocado, não é? Outros desafios. É isso. É o que falávamos há bocado em off-record em relação ao Ruben Perey, que valores estavam na apetência de levá-lo para os Estados Unidos, para uma bolsa de estudo e para uma universidade, mas o Juventude de Badalona atento dobrou a parada e valores que são incomensuráveis e impossíveis de obter aqui entre nós. Daí esta nossa decalagem em relação a promovermos e assegurar. Repare, na minha esqueta há lá centenas de milhares daqueles jogadores, não é? Centenas de milhares daqueles jogadores. Ou pelo menos dezenas de milhares. Vamos ser realistas, não é? Vamos ser realistas. E isso é o mesmo que dizemos em cada estado dos Estados Unidos. Eles fazem uma seleção que compete com uma das melhores da Europa. Qualquer da Europa, sim. E a gente com uma dúvida pode bater o pé. Pronto, é assim. Mas ele fica no Juventude de Badalona, que forçou a nota, dobrou a parada. O Juventude de Badalona forçou e cobriu aquilo que eles vinham cá a oferecer, mas para o ano já se sabe que dobra a parada e eles têm que levar por mais dinheiro. Mas isso são realidades muito diferentes. E são associações. E nós temos que jogar com aquilo que temos que conduzir as coisas de uma maneira acertada e equilibrada, e a responsável técnico que não cumpre os objetivos pode ser substituído. Aquilo não é um emprego. Aquilo não assinou nenhum contrato para estar sempre ali. Não é efetivo. Pois não é efetivo. Isto em qualquer setor de atividade da nossa vida é assim. Sim, nesta altura. Por isso é que o nosso velho mentor, velho e querido e amado mentor, só se sabe aquilo que se vive. Se não vivenciar, não tiver objetivos, é o que fazem os nossos amigos espanhóis. Vêm a outros. Para servir melhor o jogador, que é o elemento fundamental do jogo, é o jogador. Mas no caso do Cândido Sá, ele até tentou os Estados Unidos e... Sim, tem feito experiências para se esteve no Sporting, não conseguiu... Pode ser bem adaptado e pode ser bem integrado. Jogar. E oxalá o seja também. Os jogadores quando mudam e quando eles têm sempre aquela apetência, aquela expectativa de corresponder, o treinador certamente estará atento a isso e vamos esperar que... Até porque vai ser um ano muito complicado, é o primeiro ano a nível... de comentar vários jogos destes jovens, destas equipas e vamos aferindo das suas capacidades. Evitando aquilo que pudermos. Dentro das suas expectativas, quer o Portimonense, quer o Ferragudo vão estrear-se na Liga Betclic. Como é que acha que vão encarar esse choque? Bem, eu acho que em relação aos femininos, o Zé Calabote, já tem outra experiência, não é? O trabalho dele já vem com um background, digamos, com um trabalho super hábito, digamos, com outra segurança, digamos assim, porque é normal, tem acontecido no terreno, portanto experimentou a competição, já conhece bem, moldou a equipa e tal. Penso que o Ferragudo, mais coisa, menos coisa, se calhar por isso é que ele já tem a equipa montada, não é? Assegurar a manutenção, fazer um campeonato interessante. Naturalmente há equipas que não são do campeonato delas, não é? Mas seguramente, e apoiado ali pelo público, começou a enraizar-se e a gostar bem do basquetebol, poderá fazer um campeonato tranquilo. O Portimonense poderá ter mais dificuldades, mas também vai depender muito desta integração, da valia do Micah Downs, deste jogador interior, da capacidade, porque às vezes basta um simulacro mas há ali uma apetência já de vitória, já está ali impregnado, e agora uma também com esta taça nacional dos sub-14 também deu ali tudo isto é importante. Sim. Todos estes vetores de ligação de baixo com cima e cima com baixo, fazer uma cultura de vitória que sim, é importante. É importante a crença, a confiança também, e isso está enraizado ali em Portimão. Oxalá o consiga, e oxalá são os votos que nós formulamos naturalmente, sobretudo e com esta apetência sempre maior da valorização. Não o cansamos de referir que aqui está a chave do sucesso. A valorização dos jogadores são os elementos fundamentais do jogo, são os jogadores, e depois na apetência da valia do jogo, não é? Não com as velhas cega-regras de desculpa que não fazemos, que a arbitragem não apita. Não, isto não é verdade. O treinador tem a obrigação, ao nível dos conhecimentos que vai adquirindo, dar o melhor de si para a evolução dos seus jogadores, porque contribuindo assim para a evolução do jogo e da modalidade. Exatamente. Vamos agora passar para a Pro Liga. Temos duas equipas, o Ginásio Olhanense e o Imortal, que já falámos. O que é que o professor acha do Ginásio? 2 anos seguidos com a corda na garganta. Vão manter a estrutura técnica, pelo que eu vi contar? Bem, eu imagino que tenha diminuído um bocado, e já agora para fazer um bocadinho
não a dói daquela, porque nós nos batemos há muito tempo, mas aquele doer daqueles momentos de algum frição, de alguma dúvida que façam um investimento e às fichas que se lá foram metendo e depois não haver a correspondência. Nós não queríamos entrar muito por aí neste tipo de análise, para não haver suscetibilidades, porque o dirigente tem o direito de fazer as opções que tem. Não, mas não precisa se preocupar que ninguém nos ouve, por isso pode dizer aquilo que quiser. Políticas, sociais, desportivas. O dirigente é eleito e tem o direito de fazer. E no fim do mandato logo se analisa, não é? Isto seja um objetivo, um propósito. Se depois, eventualmente, numa assembleia ou numa reunião de pais, ou enfim, tiver que ser questionado, também que saberão responder. Agora, o problema também tem sempre aqui esta base, e a base é o conhecimento, é a ilusão de que se sabe. E aqui, desta conversa que eu tive com o Mário Barros aqui há 2 dias atrás, conversa longa, grande, como às vezes nós temos, é um bocadinho o respeito pelos cabelos brancos, que outras mentalidades e outras sociedades têm. O Japão, os Estados Unidos e aqui que acha que está a ser um pouco... pouco... a vizinha Espanha. Aqui está a ser um pouco desleixado. Vá. Os cabelos brancos são respeitados. E penso que em Portugal tem havido um certo desrespeito pelos cabelos brancos. Eu podia aqui enumerar 7, 8, 9, 10, uma dúzia de treinadores da nossa geração, denominada, que deram já sobejas provas de que sabem conduzir uma dói com o propósito, com preceito, disciplinando, criando regras e vencendo o objetivo. Se depois se quer entrar num outro campo da experiência, de se pensar que podem acontecer alguns desenlaces. Eu penso que com a experiência já adquirida do ginásio olhanense, poderá arrepiar algum caminho. Mas o que é que falhou nestes 2 anos para as coisas terem sido exatamente iguais? Eu acho que houve também algum azar em dado momento, a pandemia também está a contribuir um bocado para isso, não somos cáusticos ao ponto de não equacionar também estas matizes, que elas são importantes e podem ter condicionado também. Podem ter condicionado, mas acima de tudo penso que está faltado um pouco de experiência, do conhecimento da competição e também de ser mais assertivo nos jogadores estrangeiros. Houve sucessivas trocas de jogadores estrangeiros. Depois há a adaptação. Depois, como é que é? O rendimento. E depois entra e joga logo. E depois isto aqui entra naquilo que é o caudal motivacional da própria equipe em si. Então chegou agora, já está a jogar. Mas qual é a referência dele? Mas até eu estava aqui, estava bem e eu saio do... E esta insegurança pode criar dentro da equipa anticorpos aos miúdos da formação, que sem muita experiência ainda depois são mais ou menos integrados, mas devem ser integrados paulatinamente naquilo que é um modelo de jogo criado, enraizado e com resultados visíveis e palpáveis. Agora, numa intermitência de quem vai ser o treinador, qual é o modelo que vamos criar e quem vai ser o... Isto, andamos aqui um bocadinho fora do eixo da governação, podemos adaptar aqui este sentido, daquilo que é a DOI. A DOI é uma coisa séria, é uma coisa que tem de ser disciplinada, tem que ser cumprida, dirigente indica, o treinador dá a conhecer e o jogador cumpre. E tem que haver esta coexistência. Tem que haver esta coexistência para se atingir o objetivo. Quanto ao Imortal, por razões que o próprio Luís foi evocando aí, da dificuldade de... E quanto ao Imortal... Não, mas ainda voltando ao ginásio, em princípio já é o 3º ano, todas essas falta de experiência, isso, em princípio já não se vão pôr para este ano. E vamos ser um bocadinho mais aprofundar um pouco mais. Verdadeiramente a equipa é para subir divisão, é para chegar rápido à Liga Libertadores. Pois, exatamente. Qual é que é o principal objetivo? Tem um pavilhão que permita mais assistência, maior caudal, maior integração? Tem. Verdadeiramente é esse o objetivo ou é a manutenção? E é a manutenção criando sobretudo com valores... Quantos jogadores da formação são integrados nesse plantel? Vale a pena esse risco? Todos são matizes que a planificação e os objetivos devem determinar, não é? Sim, sim. Agora, onde é que queremos ficar? A experiência anterior, a experiência que se vai adquirindo, pode ser valorativa, não é? Corrigir algumas assimetrias e levar a que haja... Por exemplo, o ginásio teve um período em que podia já ter avançado para outra competição. E abdicou, porque pensou que não teria, isto é positivo, aferir das possibilidades, das suas capacidades, de como é que pode chegar num objetivo mais exigente, para não defraudar as expectativas, isso é importante. É que vezes quantas, da motivação à frustração, vai um pequeno passo. Sim.
E Isto muitas é preciso vezes ser sustentável no tempo e no espaço. Às vezes uma subida pode ser contraproducente porque pode ter efeitos O que eu não negativos. posso ouvir é da parte de um miúdo que joga na formação sub-16 ou próximo dos sub-18. Não, realmente temos trabalhado pouco o passe zero. Tem trabalhado pouco. Então, mas isto é a evolução do jogo. Tem que trabalhar é muito e cada vez mais. Para se valorizar como atleta. E quem é que está acima disto? O coordenador é para ter o nome e receber mais 25 euros no fim do mês? Ou o coordenador é para existir uma ação incisiva, direcionada, promotora da valorização dos atletas para chegar a um determinado patamar de rendimento? Esta é a questão suprema que se coloca. Responde a quem souber. Pois. Pronto. Em relação ao ginásio, penso que pode fazer um campeonato diferente para melhor, Tranquilo. avisado que foram as duas épocas como o Luís referia anteriormente. Em relação ao Imortal, pouco se sabe. Sabe-se que o Jonathan saiu? O Jonathan saiu. O Filipe Gauer também abalou Também saiu? Também Também não pelo sabia. desafio da Póvoa, também saiu. Não sabia desse. Sim, foi, já está definido, o valor suplantaram a oferta do Imortal de Albufeira. O José Ricardo Rodrigues, um treinador atento, Já, Ricardo, que sim. agora foi para Aliás, que trabalha muito bem os Portugal sub-21. 3, já treinou o Benfica, tem um trabalho impressionante a nível do desportivo da Póvoa, está achado interesse no miúdo e o miúdo foi É contratado. um projeto, é um dos bons Experimentou projetos a de basquete. Isso veio defraudar um pouco aquela expectativa do Imortal, tinha ali, digamos, um núcleo de sustentabilidade, de Sim, formação mas- para apoio à equipa E tinha, principal. mas não pode é estar à espera de ter aquele núcleo intocado sem lhe dar Não condições. sei, é capaz de haver algum esforço no sentido de colmatar essas eventuais brechas, não é? É como o Luís dizia, vamos esperar por informações Porque- e por notícias a breve prazo. Mas não está a ser fácil. Não, não então. está a ser fácil. Foi uma equipa que deu uma belíssima apetência. Se não recordemos o que foi a sua prestação dentro Campeões da nacionais da experiente primeira e veterana divisão. equipa do Farense. Sporting Farense, não é? E do Braga, Claro, na final. e só para dizer uma coisa, e vamos ser factuais, não é? Se calhar o Imortal treinava, não seria tanto assim, mas o Imortal estava a treinar 2 vezes por dia, não é? Sim, sim. E o Farense treinava assim tanto, À noite, não é? quando Quer dizer, calhava. são estes matizes que temos que Não, em equacionar termos, na em abordagem relação, da em relação ao análise, ano não é? passado, eu acho que o Imortal justificou a subida perante o Farense. Sim, justificou. Agora, como é que eles se vão adaptar a esta nova realidade? Agora, a questão que se coloca é esta, o Farense também ganhou com essa experiência Sim, e tem sim. uma apetência que é muito... Mas eu do Farense vou-lhe fazer uma proposta. Eu sei que o professor hoje está com o horário muito apertado. Aham. Nós vamos ficar por aqui e vamos marcar daqui a 15 dias, se Sim, não daqui a tiver... sim. Deixar e que o verão quente vai... deixarmos, trazendo até para nós algumas sabermos mais notícias, informações e vamos, Sim, senhor. depois nessa altura vamos Muito analisar gosto, o sim, resto senhor, das muito equipas. gosto. Fazemos. Porque sei que, porque senão a sua vida vai ficar ainda mais complicada do que já é. Não, haverá sempre um espaço, deixa as coisas bem combinadas, bem planificadas, agendaremos sempre um espaço. O que nós vamos desejar é uma coisa, isso dizemos sinceramente, é que qualquer das equipas que vá representar o Algarve, no fundo é isso que se trata, congregadas na sua associação, representativa, portanto, tenham o melhor desempenho possível, Sim, que sim. resolvam os seus problemas internos, Exatamente. consigam o orçamento para fazer face às necessidades e que a modalidade continue a se ingrar, que é uma modalidade de excelência, é uma modalidade que serve muito bem a ambos os sexos, cada vez com um maior caudal de afirmação e de interesse e de motivação, mas atenção, os pais, os encarregados de educação, devem ser observadores atentos do que se passa Do no fenómeno. terreno, para não defraudar expectativas e não criar ilusões aos seus jogadores, aos seus filhos. Esta é uma matiz como existe na escola, como existe em qualquer setor de atividade. Não defraudar as expectativas. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Devem estar suficientemente identificados com o que se passa para servir melhor o seu. Os pais dão tudo aos filhos. Exatamente. Os pais sacrificam-se por tudo para dar o melhor aos seus filhos. Portanto, se pagam para que o miúdo seja bem tratado e tenha bem uma boa qualificação no seio do clube onde estão e na equipa a que pertencem, Só tem é que exigir. tem o direito de exigir. Não é? Exatamente. E já agora outro ponto. Tudo aquilo que nós aqui dizemos é para o bem do basquete. Sim, Nós não sem estamos dúvida, aqui sem com a dúvida. intenção de atacar gratuitamente alguém. Por isso é que temos a matiz principal e que é comum em todas as circunstâncias, Luís. Nós não nos cansamos de dizer isto por apetência e por legado de mestres que nos ajudaram. Nos passaram este testemunho. Fundamentalmente há que pensar na valorização do jogador e do nível técnico do jogo, exigindo do dirigente
exigindo da arbitragem, exigindo do treinador. E dos para jogadores. que haja também no plano ético, no respeito dos princípios e dos valores, que haja sempre uma moldura humana ao redor dos jogos, que mobilize e faça do desporto, se quisermos, uma festa. Exatamente. Professor, foi um prazer. Até à sempre. próxima. Até à próxima, foi um gosto. E assim chegamos ao fim de mais um programa. Quero agradecer ao professor Humberto Gomes a sua disponibilidade para tirar algum tempo da sua apertada agenda e partilhar connosco os seus vastos conhecimentos. De resto, já sabem, para a semana cá estarei com mais novidades sobre o basquete e a sua gente, e aproveito para informar que no próximo programa vamos voltar aos balanços da época passada. Desta vez vamos virar o foco para o Alentejo e vamos ter duas presenças de exceção. O José Sargasso, presidente da Associação de Basquete do Alentejo, e o Paulo Marcão, treinador e dirigente do Atlético de Reguengos, sendo igualmente radialista e, por esse motivo, um dos maiores especialistas no basquete no Alentejo. Por mim, desejo que o programa tenha sido do vosso agrado. Eu fico por aqui, fiquem bem e já sabem, grandes jogos de basquete.